O título do estudo aqui é O Fim da Morte. O objetivo desse estudo é mostrar o que é a morte na Bíblia, qual a consciência do que morre na Bíblia e como é que terminará todo esse tema na Bíblia. Então, nosso ponto de referência aqui, irmãos e amigos, é o texto bíblico, é a partir do qual nós vamos encontrar a compreensão desse assunto. Esse assunto mexe com as pessoas, especialmente com aquelas pessoas que perderam um ser querido, que têm a expectativa onde está, o que faz, o que vai acontecer depois. Toda vez que uma pessoa perde um ser querido, ela é obrigada a refletir sobre a morte. E a morte é um tema bem presente na Bíblia. E aqui talvez esteja um ponto de partida para o nosso diálogo. Eu não vou seguir exatamente o estudo bíblico como está aqui, porque é um material que você já tem, e eu quero propor algumas outras questões referentes a esse assunto. Mas um primeiro tema que eu queria já introduzir aqui, amigos, é que na nossa cultura ocidental, falar da morte não é uma coisa tão prazerosa, tão normal. A gente evita falar da morte. E já na cultura semítica, cultura bíblica, cultura hebraica, que é onde a Bíblia foi formada, eles falavam da morte, digamos assim, com mais naturalidade. Estavam mais acostumados a falar desse tema, que para muitas vezes para nós é um tema tabu. Então, o tema da morte ele é lidado na Bíblia com uma certa naturalidade. E para chegar a uma conclusão do que significa, ao final de contas, a morte, como ela acontece, qual é o estado, a consciência do ser humano quando morre, é necessário, então, ter uma perspectiva clara do texto bíblico. E esse não é um tema que, digamos assim, não é consenso. O que é a morte? O que acontece após a morte? Se vocês olharem as grandes ideologias, vocês vão perceber que não há consenso, não. O nosso país, o país do Brasil, é um país majoritariamente cristão, mas isso não significa que as pessoas tenham a mesma percepção sobre a morte. No, 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 por exemplo, eu vou fazer a pergunta: o que acontece após a morte? Se a gente perguntar isso para diversas ideologias que estão representadas no Brasil de alguma forma, nós vamos ter diversas respostas. Se eu pergunto para um brasileiro ateu o que é a morte, sabe o que ele vai responder? Não é nada. A morte não é nada. Porque na perspectiva ateísta não há um significado na vida. Esse assunto de buscar significado na vida, sentido da vida, é uma questão bem assim, fortemente cristã, bíblica mesmo. O ateísmo, como é o que acontece após a morte? Nada. Acabou por aqui. Se eu pergunto a um budista, e nós temos budistas no Brasil, o que acontece após a morte? Qual a resposta dele? Reencarnação. Se eu pergunto para um hinduísta, o que acontece após a morte? Ele diz reencarnações sucessivas até alcançar a iluminação. Se eu pergunto para um islâmico, para um islamista, para um muçulmano, o que acontece após a morte? Ele vai dizer ou paraíso ou inferno. Se eu pergunto para alguém da nova era, o que acontece após a morte? Ele vai dizer que vai acontecer uma reencarnação baseada no karma. E se eu pergunto para um cristão em geral o que acontece após a morte, eles vão dizer ou vida eterna ou morte eterna. Mas não é só isso. Alguns cristãos vão dizer, não, o que acontece após a morte é purgatório, que é um estado intermediário entre a morte e a vida eterna. É uma passagem onde você cumpre os requisitos e aí você está habilitado para a vida eterna ou para a condenação eterna. Vocês percebem como esse tema da morte não tem uma resposta única diante de um cenário de um país imenso chamado Brasil? Então, nesse sentido, irmãos, a nossa percepção do que seja a morte, o que acontece após a morte, foi formada a partir da ideologia com a qual nós convivemos. Assim sendo, falar da morte a partir das ideologias reinantes simplesmente não vai permitir que a gente chegue a lugar nenhum. Por isso, como é a proposta no estudo bíblico, a gente vai estudar esse tema a partir do texto bíblico. Assim sendo, vamos consultar alguns versos bíblicos. Mas eu queria colocar algumas questões de fundo mesmo, irmãos, para que depois vocês pensem, vocês analisem aquilo que eu vou falar, dos textos bíblicos que vamos ler, e a partir disso tenham uma percepção clara da compreensão do tema da morte e do tema da vida, né, dessa ressurreição que surge para aqueles
que confiam em Cristo e têm um fim diferente daqueles que não confiam em Cristo. Mas eu queria colocar esse ponto. Então, para a percepção do que acontece após a morte, há várias respostas. Há várias respostas. E muitas delas antagônicas. Um segundo ponto que eu queria colocar aqui, irmãos, para a nossa consideração, é que, historicamente falando, há dois principais pontos de vista sobre a natureza humana. Um desses pontos de vista é chamado de dualismo clássico. E outro ponto de vista é do holismo bíblico. Se você quiser, em um caderno tomando nota para lembrar depois dessas ideias e conferi-las, eu sugiro que você faça isso, porque sabe que uma questão, um ponto que a gente ensina sempre, fala com as pessoas que estão estudando a Bíblia, que estão conhecendo o Evangelho especialmente, é o seguinte: não confie naquilo que seu instrutor está falando. Você confira o que ele está falando. Anote, depois pense nisso e diga, realmente, olha, eu entendi e eu aceito. Porque como vocês são adultos, não pode entregar simplesmente a sua mente a alguém só porque ele falou bonito, né? Não, vocês têm que conferir. Os habitantes de Bereia, a Bíblia menciona isso, eles eram melhores do que os outros, diz Paulo, porque eles conferiam. Ouviam o apóstolo Paulo falando e depois iam em casa e conferiam, para ver se tudo era de fato como o apóstolo Paulo tinha dito. Mas a história mostra que, e isso não está na Bíblia, mas está nos livros de história, que em relação ao tema da morte, há dois pontos de vista sobre a natureza humana. O primeiro ponto de vista é o chamado dualismo clássico. E o segundo ponto de vista é o chamado holismo bíblico. Dualismo clássico, como a própria palavra já sugere, dualismo, dois, do grego, significa que a natureza humana é composta de uma parte mortal e de uma parte imortal. A parte mortal seria este corpo que nós temos. E a parte imortal seria a alma. Esse é o dualismo clássico. E eu acho que a maioria das pessoas entende a vida assim. Não, temos um componente que nunca morre, é a alma. E temos um componente que morre, que é o corpo, o osso, a carne, isso desaparece, se desintegra. Mas há uma parte imortal, é a alma. E sabe que esse pensamento do dualismo clássico, embora ele venha, sabe de onde? Dos pensadores gregos. Sócrates, Platão, criam nisso. Sócrates até achava que havia um mundo das ideias, um topos uranos, e que nesse mundo das ideias se gestavam as ideias, havia o mundo das almas, e quando um novo ser nascia na barriga de uma mãe, e depois finalmente a mãe dava à luz, esse dar à luz era a parte mortal. Mas de onde que vinha a vida? Era dessa alma que vinha do topos uranos e então encarnava nessa pessoa. Essa era a percepção clássica. Não estamos falando de 5 séculos antes de Cristo. Então, quando uma pessoa hoje, no cenário brasileiro, diz, não, aqui, a alma que nunca morre, isso não é um pensamento original. Isso é um pensamento que a sociedade copiou do dualismo clássico, que é a filosofia grega. Então, tem a parte mortal, corpo. Tem a parte imortal, alma. Vocês já devem ter visto isso. Eu já vi em filmes, por exemplo, a pessoa morre e você vê o serzinho saindo, né? Sai, se eleva. Aí você observa. Então, a pessoa está dizendo, aqui ficou o corpo. É a parte que morre. O que está indo para o céu, em forma de uma pessoinha, mas agora mais diluída, é a alma. Isso, amigos, é o dualismo clássico. A tentativa de explicar a natureza humana. Mas a outra tentativa de explicar a natureza humana é o holismo bíblico. O que é o holismo bíblico? O holismo bíblico diz, não há separação entre uma parte imortal e uma parte mortal. Nós somos compostos por um único componente. Holismo significa totalidade. Então, não há uma separação. Corpo por aqui, parte mortal por aqui. E nesse sentido, quando uma pessoa morre, não há um serzinho que diluído, mas em forma do corpo está indo para o lugar. Não. A pessoa morreu, acabou. Porque não há componente mortal e imortal. Acabou. Cessou a vida.
Claro, a fonte do dualismo clássico são os pensadores gregos. Mas qual a fonte do holismo, onde que diz que a vida é integrada? É a Bíblia. E eu queria ler aqui o nosso primeiro texto bíblico, nesse sentido, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Se você tem a sua Bíblia, se puder acompanhar, depois tomar nota dos textos para lê-los com mais calma, isso seria muito bom. Eclesiastes 9, 5 e 6. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Vocês percebem que o holismo bíblico ele é totalmente diferente do dualismo clássico. Porque no dualismo clássico, a pessoa morre, essa parte mortal, ela cessa, mas há uma parte viva, uma parte mortal que é a alma. E nesse sentido, o que as pessoas dizem na prática? Tem um anjo cuidando de mim. Esses dias, infelizmente, devido à Covid, um amigo meu lá na Bolívia faleceu. Amigo de escola, nos graduamos juntos no ensino médio, e ele, infelizmente, teve complicações com outras questões da saúde e acabou falecendo. E agora, semana passada, a filha dele, ele tem 3 filhos, tem 2 meninos e uma menina, e a filha dele colocou uma mensagem no Facebook, aniversário da mãe e tal, e ela termina, lá no final da mensagem, muito linda, um texto muito bonito, ela diz assim: o nosso anjinho, que é o pai, né, que faleceu, está olhando para nós, ele está nos acompanhando. Se olhar essa expressão dessa moça, que é uma expressão muito carinhosa em relação ao pai, mas se nós olharmos a perspectiva das duas teorias que tentam explicar a condição humana, onde que isso encaixaria? No dualismo clássico ou no holismo bíblico? É claro que encaixaria no dualismo clássico, né? Porque na cabeça dessa moça, o corpo do pai dele, o corpo do pai, ele está sem vida mesmo. Mas há uma parte imortal que está em algum lugar. No caso, na concepção dela, está no paraíso. Então, essa é a explicação que o dualismo clássico dá. Mas se eu tomar a explicação do holismo bíblico com base em Eclesiastes 9, 5, diz: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Aí está uma primeira escolha que você precisa fazer quando você estuda esse tema. Ou você acredita no dualismo clássico, que é uma parte mortal e uma parte imortal, ou você acredita no holismo bíblico, que é da cessação da vida e a vida acaba mesmo. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro com vocês. Quando perguntarem para você qual a sua percepção da morte, você tem que escolher qual teoria, entre aspas, você vai usar para responder essa pergunta. Se você vai responder como um dualista clássico ou você vai responder como um holista bíblico. Eu vou dizer para vocês, hoje, depois de muitos anos, claro, eu entendo a vida da perspectiva do holismo bíblico. Para mim faz muito mais sentido esta perspectiva e logo depois isso vai ficar um pouco mais claro. Bom, um terceiro ponto que eu queria trazer aqui no nosso estudo sobre a morte, sobre a vida, o que é a morte? Na verdade, há alguns elementos que se explicam a partir da sua contrapartida. A morte é um desses elementos. Você só pode explicar o que é a morte a partir do que você entende do que é a vida. E nesse sentido, irmãos, a morte é o contrário à vida. O que a vida é, a morte não é. E o que é a vida? Então, se a gente sabe o que é vida, a gente sabe o que é morte, porque é o contrário. E nesse ponto, eu queria ler o texto com vocês aqui de Gênesis 2:7. Vocês podem ler aqui, por favor, buscar na sua Bíblia? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aqui em Gênesis 2:7 é explicado para nós o que é a vida. A Bíblia não explica o que é a morte. Mas pela lógica, se a gente sabe o que é a vida,
não vamos saber o que é a morte. Então, Gênesis 2:7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Olha só que interessante. Formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Aí você tem a explicação bem clara do que é vida. Na Bíblia, ou no holismo bíblico, a vida é a junção de pó da terra e fôlego de vida. Pó da terra, fôlego de vida. Se você soma, então, pó da terra mais fôlego de vida, você tem a vida. O que é a vida, então? É a soma do pó da terra, fôlego da vida. Resultado, diz aqui, um ser vivente. Algumas traduções da Bíblia colocam alma vivente, alma no sentido de vida. É muito comum essa expressão, né, nefesh, essa expressão bíblica, queridos irmãos e amigos. Quando fala, algumas Bíblias traduzem alma, é do grego nefesh, que significa, na verdade, pessoa. E é muito comum na Bíblia fazer esse sinônimo, alma, pessoa. Tem um verso que fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. Em outras palavras, a pessoa que pecar, essa morrerá. Então, a tradução, o que é vida? Vida é a soma do pó da terra, mas fôlego de vida é igual ser vivente. Isso é vida. Pergunta: o que é morte? É o contrário disso. O contrário de vida. Então, morte seria a separação do pó da terra e do fôlego da vida. Isso é morte. A morte é quando separa-se o material daquele sopro que Deus dá. E aqui diz que lhe soprou nas narinas. Veja que, na perspectiva do dualismo clássico, a alma vem de um lugar, chamado por Sócrates, chamado por Platão, de topos uranos. É de lá que vem a alma. Está em algum lugar aí. Por isso, até algumas religiões baseadas no dualismo clássico, no passado ensinavam assim: quanto mais filhos você tiver, mais almas você vai libertar desse mundo das almas. E por isso muitas religiões provocavam e incentivavam: tenha mais filhos, porque você vai ser um libertador de almas. Bom, esse é um ensinamento que pode ter alguma lógica, mas no dualismo grego. A Bíblia nunca ensinou que há um mundo das almas e que você tem que ter filhos para você libertar as almas da prisão. Não é um ensinamento bíblico. Muito bem, esse é o segundo ponto que eu queria colocar. Morte é o contrário de vida. E na Bíblia a vida é fôlego, pó da terra, mais o fôlego. Esse fôlego, contrariamente ao dualismo grego, não vem de um lugar assim, sabe, tá lá, o mundo das almas, não. Esse fôlego sai do próprio Deus. Então imagine você, Adão deitado num corpo inerte, sem vida. É só o pó da terra, o barro. Aí Deus se abaixa e sopra. Então é como ele está saindo. O ruach, o espírito sai, o sopro, em grego chama pneuma, e a nossa palavra pneumático, né, que é do pneu da bicicleta, vem do grego, que é o sopro, que é a vida. Então, Deus sopra, e de Deus sai, então, a vida que inunda esse corpo, esse pó da terra, e Adão passa a viver. Então, veja a diferença muito grande. No dualismo grego, a alma vem de algum lugar. No holismo bíblico, a vida, o sopro da vida que possibilita movimento, vem do próprio Deus. E a Bíblia vai ensinar depois que o corpo volta ao pó da terra e o sopro volta a Deus quem o deu. Então, se eu quisesse ilustrar, eu diria assim: enquanto que no dualismo clássico a alma sai, né, ali a pessoa morre, a alma sai e vai se perde em algum lugar do universo. Dualismo clássico. No holismo bíblico, não existe uma saída de alma. Simplesmente, de alguma maneira que a gente não consegue explicar, simplesmente esse sopro que permitia a vida retorna para Deus. Por quê? Porque Deus é o originador da vida. No holismo bíblico, Deus é o originador da vida. E tudo que tem vida, só tem vida porque Deus emprestou vida a essa pessoa ou a esse ser. E a Bíblia diz que a vida do homem, do ser humano, e a vida do animal é uma e a mesma coisa. O que faz a diferença é a consciência que cada vida tem para poder se manter.
Tá? Um outro ponto que eu queria colocar aqui, que eu queria responder fazer uma pergunta e respondê-la. Que essa é uma questão que o dualismo clássico deixou nas raízes do cristianismo brasileiro. No cristianismo brasileiro, está a ideia de que o ser humano é imortal. Se você perguntar para as pessoas, muita gente, mesmo cristã, tem certeza que a vida é imortal. Por quê? É porque o dualismo clássico ensinou assim, porque há uma parte mortal que está em algum lugar por aí. E por isso que se ensina que você tem que fazer as pazes com a alma do defunto. E algumas religiões ensinam que certos procedimentos litúrgicos, culticos, devem ser para agradar a alma que está por aí. Se você não fizer isso, essa alma ficará uma alma penada. Não vai ter descanso. Então, isso mostra que, na raiz do pensamento teológico brasileiro, existe essa ideia de que o ser humano é um ser imortal. A pergunta é de fato o ser humano imortal? Bom, o nosso estudo aqui é bíblico. Então, eu queria citar aqui 3 versos para responder categoricamente essa pergunta. O primeiro verso é Tiago, capítulo 4, versículo 14. Eu queria que você anotasse esses textos, que você conferisse depois. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago 4, 14 nos dá a resposta. A pergunta é o ser humano imortal? Tiago 4, 14 diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Irmãos queridos, amigos, dificilmente vocês vão encontrar na Bíblia conceitos. Esta, por exemplo, essa ideia do que é vida, que acabamos de ler em Gênesis 2:7, é uma raridade. Mas você não encontra muitos conceitos ou definições na Bíblia. Você tem que encontrá-los a partir das metáforas ou das histórias que a Bíblia conta. Mas olha o que diz. A pergunta é o ser humano imortal? Tiago 4,14 responde, diz assim: vocês não sabem como será amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo desaparece. Como é que Tiago é irmão de Jesus, o que Tiago responde? É o ser humano imortal? Responde Tiago: não, não é. E ele, para responder isso, ele usa a metáfora da neblina. É como se estivesse dizendo: ora, a neblina está por um momento de manhã, daqui a pouco some. Aí você pergunta: para onde foi a neblina? Ah, ela voltou para o mundo das neblinas? Não, ela simplesmente desapareceu, cessou. Então, à luz de Tiago 4,14, a pessoa não é imortal. Vamos para o segundo texto, porque essa pergunta é muito importante. Segundo texto, Salmo 78, 39. Salmo 78, 39. É o ser humano imortal? É a pessoa imortal? Salmo 78, 39. Lembra-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Aqui, o salmista, o Salmo de Asaf, o salmista, que era um sacerdote, músico, ele está dizendo: Deus, o Senhor sabe, as pessoas são mortais. É igual ao vento. O vento passa e pronto, acabou. A pergunta é a pessoa imortal? A resposta de Asaf é: não, não é imortal. O ser humano é mortal. Quer dizer, a Bíblia se coloca contra o dualismo clássico grego. E o terceiro texto que eu queria que a gente lesse, para ficar bem claro, é Jó capítulo 14, versículo 2, tá? Antes de Salmos. Jó 14, 2. Jó capítulo 14, versículo 2. 14, na verdade, 1 e 2. Jó 14, 1 e 2. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Olha, é muito claro esse ensinamento de Jó. A brevidade da vida. O ser humano vive pouco tempo. E o que acontece depois desse pouco tempo?
Acontece o que acontece com a flor, diz ele, murcha. O que significa a flor murchar? Acabou a vida. Foge como a sombra. Não permanece. Então, o dualismo clássico ensina o ser humano é imortal. O holismo bíblico ensina não. O ser humano é mortal. E a gente tem que fazer uma escolha. Eu vou acreditar no dualismo clássico ou vou acreditar no holismo bíblico, que é aquilo que a palavra de Deus ensina. Eu, claro, entendo perfeitamente que a percepção mais clara, mais convincente, é a percepção que a Bíblia nos dá e que eu acabei de mencionar para vocês. Agora, há algumas pessoas, viu, irmãos, aí vou para o meu quarto ponto. Há algumas pessoas que dizem assim, não, pastor Adolfo, mas olha só, a Bíblia compara a morte com um sono. O que acontece quando a gente dorme? A gente acorda. Então, quando a pessoa morre, na verdade, há uma certa imortalidade, porque se a Bíblia compara a morte com o sono, a pessoa depois que está dormindo, ela acorda, isso significa que o ser humano acorda, ou em algum momento está vivo. Eu pergunto, será que é isso que a Bíblia quer dizer quando compara a morte com o sono? Então eu queria entrar para esse quarto ponto. O que a Bíblia quer dizer quando compara a morte com o sono? Com o sono. E eu queria ler com você João, capítulo 11, versículo 11. É justamente a história de Jesus ressuscitando Lázaro. E aqui Jesus Cristo nos dá uma pista muito boa para entender por que a Bíblia compara a morte com o sono. Será que é porque está sugerindo que o ser humano é imortal? Porque toda pessoa que dorme acorda? Isso significa que toda pessoa que morre, na verdade, não morreu? Está simplesmente com os olhos fechados, mas em algum lugar existe alma em vida? João 11:11 diz assim, ó, tendo dito isto, acrescentou, Jesus falando, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Mas será que Jesus está realmente se referindo a que há uma certa imortalidade no ser humano? Será? Não. Porque se a gente ler o verso 13, diz assim: Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. De fato, João 11:39 diz que ele já cheirava mal, porque estava morto há 4 dias. Bom, então, o que significa? Por que Jesus e a Bíblia compara a morte com o sono? Por alguma razão. E esse texto de João, esse capítulo de João, é muito esclarecedor. E eu queria enfatizar isso para vocês. Porque alguém pode dizer para você, não, quando a Bíblia fala da morte como um sono, está sugerindo que a pessoa quando morre, não morre. Assim, quando a pessoa quando dorme, ela vai acordar. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, a morte se parece com o sono? Sim, porque embora a pessoa pereceu, e Lázaro pereceu de fato, porque o próprio verso 13 diz, embora a pessoa pereça, chegará um momento que ela vai despertar. E aí a Bíblia fala de duas ressurreições. A ressurreição para a condenação e a ressurreição para a vida. Sim, Jesus Cristo fala da morte como um sono, porque está dizendo, amigo, é o seguinte, você vai morrer, mas não se esqueça, quando eu voltar, eu vou fazer você ressuscitar. Porque assim como a pessoa dorme e ela acorda, quando você morrer, eu vou lhe fazer voltar à vida. Para uma destas duas possibilidades. Ou para você receber a condenação eterna, e aí você morre de novo para sempre, ou para você receber a vida eterna, aí você não morre nunca mais. Então, quando a Bíblia compara a morte com um sono, na verdade está nos chamando à responsabilidade, ao modo como nós vivemos. Porque o modo como nós vivemos vai determinar se, quando Cristo voltar, nós vamos despertar para sermos condenados e morrer de fato de novo para sempre, ou vamos despertar para recebermos a herança da vida eterna. Isso é uma rápida explicação do que significa comparar a morte com o sono. Eu queria trazer aqui um quinto tópico, queridos irmãos, e talvez com isso já vou indo para o final, né, para não estender muito aqui. É uma pergunta muito importante, talvez a mais importante neste estudo bíblico. Onde vivem os mortos? Onde vivem os mortos? Onde moram os mortos? No imaginário popular, irmãos queridos, amigos,
É comum as pessoas pensarem que há um mundo dos mortos. Era assim na mitologia grega. E a mitologia grega influenciou muito a concepção da morte que tem o mundo ocidental. Além disso, as pessoas falam do inferno com tal naturalidade que parece realmente haver um lugar como esse. As pessoas dizem, não, foi para o inferno. Será que existe mesmo o inferno? Olha só, Samuel Bacchiocchi foi um estudioso. Ele escreveu um dos mais importantes livros para entender o tema da morte. O livro se chama Imortalidade ou Ressurreição? É uma pergunta. E se um dia você quiser estudar esse tema com mais tempo, com mais cuidado, com todos os versos bíblicos sobre o assunto, eu sugiro que você compre. Você pode entrar no Amazon e comprar. Samuel Bacchiocchi, 2C, Bacchiocchi, 2C, 2C. Imortalidade ou Ressurreição, é da Unas Press, editora. É o melhor livro que você vai ler para entender a fundo todos os versos bíblicos que falam sobre o tema da morte. E esse Samuel Bacchiocchi, que é um grande estudioso, é o mais importante, talvez um dos mais importantes sobre esse tema da morte, nesse livro ele afirma que, ao analisar o uso da palavra Sheol no Antigo Testamento, inferno, e Hades no Novo Testamento, inferno, essas duas palavras, o estudo dessas duas palavras, denotam a sepultura, denotam o lugar onde as pessoas são sepultadas, e não um lugar de punição eterna. É isso. Sheol no hebraico e Hades ou Hades no grego não significa um reino dos mortos. Simplesmente significa cemitério. Quando os tradutores bíblicos foram traduzir Sheol e foram traduzir Hades, eles traduziram como inferno. E aí, influenciados por diversos textos conhecidos, inclusive o texto de Victor Hugo, o Inferno de Dante, as pessoas dizem inferno é o lugar que existe. As pessoas vão para o inferno em lugar onde moram os mortos. Mas é uma tradução bíblica de Sheol ou de Hades. E você pode estudar na Bíblia Sheol e Hades, ou Hades, significa lugar onde os mortos foram colocados. Em outras palavras, o cemitério. Só que no imaginário das pessoas, no imaginário brasileiro, inferno virou um lugar onde as almas estão lá, estão vivas. Mas o estudo profundo que o Dr. Samuel Bacchiocchi fez, prova que essas duas palavras, Sheol e Hades, não tem nada a ver com o reino dos mortos. Tem a ver simplesmente com sepultura, o lugar onde os mortos jacem. Jacem como? Em absoluto desconhecimento da vida, como nós lemos nos vários textos que eu acabei de citar. Eles só vão levantar no dia da ressurreição, porque Deus vai permitir que eles voltem a viver. Agora, essa compreensão de Sheol e de Hades como inferno, um lugar possuído de almas, não vem do conhecimento bíblico, mas vem do conhecimento do dualismo grego, do qual eu já fiz um resumo agora há pouco. Bom, mas eu não queria terminar esse estudo bíblico, pastor Lucas, com um tom assim negativo. Eu queria falar do que vai acontecer no final de tudo. Uma das mais poderosas doutrinas, um dos mais poderosos ensinamentos da Bíblia, um dos mais bem documentados ensinamentos da Bíblia, é a esperança da ressurreição. A ressurreição está documentada na Bíblia em vários lugares, há várias aparições. Veja que quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, as pessoas não contestaram, ninguém contestou a realidade da ressurreição de Lázaro. Alguns anos depois, o próprio apóstolo Paulo documentou dizendo que havia pessoas que acompanharam, que foram testemunhas oculares do tema da ressurreição. Então, a gente falou o tempo inteiro da morte, mas eu queria terminar com o tema da esperança da ressurreição. E eu queria dizer aqui o seguinte: quando a ressurreição acontecer, ela será física, ela será corporal. Esse é um mistério de fato, né? Eu tenho meu pai que é falecido já há muitos anos. Eu tenho 50 anos de idade, meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Portanto, meu pai faleceu há 43 anos. Eu era uma criança, primeiro ano que estava indo para a escola.
E se tem alguém que tem interesse em ver um ser querido ressuscitado, sou eu. Eu quero ver meu pai ressuscitado. O que a Bíblia me ensina sobre isso? A ressurreição será corporal, será física. Por que estou enfatizando isso? Eu estou enfatizando isso porque há algumas religiões ou ensinamentos que dizem que a ressurreição é espiritual. Não. A Bíblia ensina de uma ressurreição física. E quando se fala da ressurreição de Cristo, que foi uma ressurreição corporal, física, a Bíblia chama isso de primícias. Ou seja, o que veio em primeiro lugar. Ora, se a ressurreição de Cristo, que foi corporal, física, é as primícias, significa que as ressurreições que acontecerem depois serão semelhantes à ressurreição de Cristo, que foi física e que foi corporal. Um outro ponto da ressurreição é que vão ressuscitar tanto os ímpios, as pessoas que morreram sem se arrepender dos seus pecados, e os justos, aqueles que morreram arrependidos dos seus pecados. Quem determina que morreu como justo? E quem determina que morreu como ímpio? Irmãos, quem determina isso é Jesus Cristo. Nós podemos ter uma ideia, podemos até fazer um juízo. O fulano era um ladrão, assassino, morreu como ímpio. Na nossa percepção. Pergunta, será que essa pessoa foi assim até o último segundo da sua vida? Não sabemos. Podemos imaginar, podemos deduzir, mas a nossa dedução pode estar muito longe da realidade. A única pessoa, o único ser do universo que sabe de fato como foi o último segundo de fôlego de vida de uma pessoa é Deus, é Jesus Cristo. Eles sabem se a pessoa vai ressuscitar para a vida ou para a destruição, se ela morreu como justo ou morreu como ímpio. E depois que você lê a história do bom ladrão, entre aspas, do bom ladrão, que foi crucificado com Cristo, e que no último instante, depois de uma vida bagunçada, no último instante, Deus garantiu que ele um dia terá vida, irmãos, nós não podemos duvidar de nada. Aliás, as pessoas dizem que nós teremos algumas surpresas no céu. Uma delas será não ver as pessoas que a gente gostaria de ver e achava que estariam lá, e ver as pessoas que a gente tinha certeza que não estariam lá. Vai ser extraordinário, né? Cadê o fulano? Não está aqui. Mas como não está aqui? Era um santo homem de Deus. Era uma santa mulher de Deus. Pois é, isso nos nossos olhares. Mas nos olhares de Deus, não. Mas o fulano aqui? Mas ele era um assassino, era um estuprador. Pois é o que você sabia. Mas Deus sabia muito mais que você. E Deus, que conhece o coração, sabe que o fulano, que todo mundo achava que iria se perder, na verdade morreu como justo. E Deus o ressuscitou para a vida eterna. Então, Jesus Cristo ressuscitará tanto os justos quanto os ímpios. Um outro ponto que eu queria falar da ressurreição. Deus não é injusto, irmãos. Deus não é injusto. Deus dá para todos nós o espaço de toda uma vida para fazermos a nossa escolha. Depois de toda uma vida, não tem como mudar. Depois que a pessoa foi chamada ao descanso, morreu, não tem como mudar a sorte dessa pessoa. Deus dá a todos nós, a você, a mim, homens e mulheres, a mesma oportunidade. E é como se ele dissesse, use a vida que você tem para viver da maneira como Deus gostaria. Porque isso vai determinar o modo como Deus vai ressuscitar você e o que vai acontecer com você quando ele ressuscitar você. Isso é um ponto fundamental. Porque quando a gente pensa em ressurreições ou reencarnações sucessivas ao longo das eras, eu acho até que isso é uma questão muito injusta. Pergunta, por que uma pessoa recebe mais oportunidades e outra recebe menos oportunidades? Por que algum recebe um tipo de encarnação e outro recebe outro tipo de encarnação? A chance que Deus dá é muito justa. Amigo, é o seguinte, você viveu 70 anos, 80, 90, 100 anos, essa é a chance que eu lhe dou. Tá bom? A vida que você tem é a chance que eu lhe dou. Nem mais, nem menos. É isso que Jesus Cristo ensinou na parábola do rico e Lázaro. Ali não estava ensinando de que quem mora no céu e quem mora no inferno, eles se veem a ponto de, no grito, se conseguirem falar, não. O que Jesus está ensinando na parábola do rico e Lázaro é o seguinte, você só tem uma chance. A chance é a vida que você vive.
Depois disso, amigo, não adianta pedir para as autoridades celestiais. Deus já lhe deu a chance. E nisso me parece, irmãos e amigos, que Deus é muito justo, porque Ele dá igualdade de condições para todo mundo e então as pessoas decidem e definem com suas ações a que grupo querem pertencer. Ou a ressurreição para a vida, que é a primeira ressurreição, João 5:29, ou a ressurreição para a condenação, que é a segunda ressurreição, que está também descrita em João capítulo 5, versículo 29. E como é que vai ser o corpo das pessoas que ressuscitarem? O corpo atual é perecível, ele fica doente, ele é sujeito à morte. O corpo com que os justos ressuscitarão será imperecível, imune a doenças, imune à morte. O corpo atual, ele experimenta a desonra. As pessoas às vezes cuidam tão mal do corpo que eles bagunçam com o corpo e é impressionante ver até que ponto um corpo mal cuidado pode se degradar na sua honra, na sua dignidade. O corpo ressuscitado por Cristo para a vida eterna será um corpo que jamais poderá ser desonrado. Sabe por quê? Porque ele experimentará a transformação de dentro para fora. O corpo mortal, irmãos, é fraco. Nós nos cansamos, nós nos esgotamos, nós nos assustamos, ficamos doentes fisicamente, emocionalmente, socialmente, e todo mundo percebe isso agora na pandemia. As pessoas ficaram doentes ficando em casa, porque o corpo é fraco. Algumas pessoas resistem mais, é verdade, mas todo mundo é frágil. O corpo ressuscitado para a vida eterna será um corpo cheio de poder, um corpo que não se cansará, um corpo que terá energia ilimitada, um corpo que jamais terá cansaço, e por causa disso teremos o resto da eternidade para alcançarmos os objetivos. Você sabe, às vezes a pessoa já está com idade avançada, mas ela tem uma mente uma juvenil, mas o corpo não acompanha mais. Hoje eu assisti um vídeo muito bonito, aniversário de um senhor de 90 anos de idade. Você via o desejo de sorrir, mas os anos fizeram dele um corpo cansado. Não conseguia ficar em pé. Estava lá sentado. Nada disso vai acontecer mais. O cansaço desaparecerá. E essa fraqueza do corpo mortal de hoje será substituída pela força ilimitada do corpo ressuscitado e glorificado. Para terminar, por que nós temos tanta certeza da ressurreição? Por uma razão. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. 4 coisas. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. E sabe o que a Bíblia diz ele? Primícias. O que significa isso? Que nós podemos até morrer. Seremos sepultados até, mas vamos ressuscitar e vamos reaparecer. Cristo passou por esses 4 momentos e ele é as primícias. Ora, se nós morrermos em Cristo, também vamos passar por esses momentos e o mais bonito, vamos reaparecer com um corpo glorioso que, diz Paulo, será transformado, num abrir e fechar de olhos. Eu sonho com esse dia. A morte assusta, a morte machuca, mas para quem crê em Deus, a morte não é o fim. A morte não pode ser o fim. Um dos ensinamentos mais preciosos da Bíblia e mais claros, mais bem documentados, é de que quem morre em Cristo, e só Ele sabe quem morre em Cristo, só Ele faz essa avaliação, vai ressuscitar para a vida eterna, para nunca mais morrer. Eu cultivo essa esperança. Eu choro quando amigos morrem, quando familiares ficam doentes, fico triste. Eu sei que você também. Eu imagino que alguém de vocês já perdeu familiares e se entristece com isso, sonha com ver de novo o familiar, o filho, o esposo, o cônjuge, o tio, o avô. Cultive a esperança em Cristo. Será que meu filho, meu pai, meu esposo morreu em Cristo? Deixe esse assunto com Deus. Nós não somos juízes capazes de definir o que é isso. O que nós podemos fazer é hoje, nós, você e eu, fazemos a nossa escolha. Se nós quisermos viver pela eternidade,
Nós, e ressuscitar, né, para a eternidade, temos que definir o que vamos fazer com a nossa vida agora. Eu já tomei a minha decisão. Eu quero viver com Cristo. Eu quero viver em Cristo. Porque, independentemente do que possa me acontecer, se eu viver em Cristo por sua graça, Ele vai me ressuscitar para a vida eterna. Você não quer isso também, Afonso? Erlini? Cleide, você não quer isso? Carla? Fabiola? Pastor Luca, você não quer isso também? É Alcione? Elias? Márcia? Cecília? Cirlei? Carol? Fabiana? Todos nós queremos isso. Então, cultivamos essa esperança. Que a morte não seja empecilho e que não seja algo também tenebroso, mas que o desafio da morte nos leve a decidir pela vida. E a vida eterna só é possível para quem decide ficar ao lado de Cristo, porque Ele é a nossa primícia. Se Ele morreu, se Ele foi sepultado, se Ele foi ressuscitado e Ele apareceu, é isso que pode acontecer com você e comigo também. Amém.